o Parque Santa Eugênia mais um pouquinho até o posto de gasolina ali, atenderia 70%. E aí eles venderam um produto que ia até o Sertão, mas na verdade pararam ali no posto de gasolina. Então, que representava, segundo eles, 70% de toda a comunidade. Quer dizer, foi mais um golpe, porque excluiu o Sertão, que foi o grande prejudicado, da verdade, que representava, segundo eles, 30%. E aí eles vieram com uma conversa mole de dar um tal de um passaporte, para o cara passar no pedágio e não pagar. Mas isso que o Gilmar falou agora, só o fato de sair do Sertão, ir no pedágio e voltar, são 5 quilômetros, fora o trajeto Citrolândia, ou Sertão, até o hospital de Guapimirim, que eu acho que deve dar mais uns 10 quilômetros. Conclusão, são 15 quilômetros. Houve um episódio dessa natureza, de um rapaz que foi acidentado via arma de fogo, e quando não deu tempo ele chegar lá com vida. Mas já tinha havido um outro problema de uma senhora parturiente, né, que teve parto, e também não houve tempo exatamente para fazer isso. Na verdade, o movimento Santa Eugênia tem a mesma origem. A condução é que foi diferente, porque era no início, e a CRT não queria levar o assunto para o Ministério Público, mas aí quando nós levamos, eles cederam com mais facilidade e fizeram uma tal de de estrada invertida, né? Mas a origem é a mesma. Eu acho que o grande prejudicado foi o Sertão e continua sendo aquela população ali de Citrolândia, etc. Então, aí eles fizeram um movimento próprio. Eu acho que esse é o fato do movimento Retorno Já ainda continuar brigando, e vai ter que brigar por algum tempo, porque a CRT ela não negocia, a não ser se ela se sentir pressionada. Foi o que a gente fez. A gente pressionou, esticou, mas eu acho que o momento deles é outro agora. Muito bem. Gilmar, como é que... Nós vimos até certo ponto, Gilmar, Renato, qualquer um dos dois pode responder, né? Nós tínhamos, vínhamos sabendo de notícias de atropelamentos ali naquela travessia. Isso ainda acontece? É um fato corrente ainda? Atropelamentos, né, diminuiu bastante depois da passarela. Da passarela. Tá? Houve muito antes da passarela, houve um movimento lá atrás, muito na década de 90, que foi a questão da passarela também, a Associação de Moradores, junto com Comamé e Magé, né, estavam sentando, e aí até chegou a passarela ali e as vias laterais que foram prometidas, né? Inclusive a do lado do Sertão não foi terminada. Ela está até certo ponto e está estrada de chão e não tem a saída ou entrada, né, para a rodovia. Né? Até uma coisa esquisita ali no Sertão, como é que você você fica sem saber aonde você entra ali, né? Um serviço que não terminou, né? Mas a questão de atropelamentos diminuiu. A CRT, ela alega, né, números de acidentes por conta daquele retorno que ela fechou. Ela tem os números. Ela acha que é muito pouco. Não, ela fechou segundo a CRT, né, nós sabemos que não é verdade isso. Né? Eles alegam que por conta dos acidentes e por conta do contrato de concessão, que todos os retornos em nível teriam que ser fechados. E aquele ali foi um dos últimos que eles fecharam. Né? E aí eles disseram que tinha muito acidente, a Polícia Rodoviária Federal pediu, a NTT, e aí eles, pela questão da responsabilidade com a rodovia, eles fecharam o retorno. Na verdade, nós sabemos que a questão de fechar o retorno não tem nada a ver com acidente, é questão econômica mesmo. Aquele retorno ali para o povo não entrar por ali, passar por Ideal e via Vale das Pedrinhas, fugindo do pedágio. Eu até hoje eu não falei isso assim em público, mas hoje eu estou tendo essa oportunidade, estou falando, na verdade, nós sabemos que a questão ali é econômica. Fecharam o retorno, não foi porque eles têm acidentes, nem nada. Eles se aproveitaram de uma situação para conseguir o que eles queriam, que era fechar aquela passagem ali. Evitar o pessoal burlar o pagamento do pedágio. Agora, existe outro meio de se pressionar as autoridades sem ter que fechar a rua, colocar fogo em pneus, muitas vezes atrapalhando a vida de pessoas que não têm nada a ver com isso, Renato? Boa tarde. Reforçando aqui o que o Gilmar já disse, a primeira manifestação após o acidente do menino ocorreu no dia 30 de outubro
de 2013, né? Que foi não só a distância, né, do percorrido dentro do pedágio e o retorno com o local, mas também acontece o quê? Pega um dia de grande movimento, ninguém vai abrir exceção ou o pedágio lateral para passagem, né, do veículo para prestar o socorro. Então ali a gente idealizamos, né, eu, o Gilmar, o Saulo, uma página na internet chamada Muda Citrolândia. E foi de grande importância para o movimento. Então, assim, no começo, as manifestações foi um pouco, né, pela emoção daquele momento. Pela razão. Uhum. Depois, né, teve algumas coisas lá, aí nós passamos já a agir dentro das razões, sem um bloqueio total da pista, sem queima de pneus. Então, no momento que nós nos organizamos, sem ferir o direito dos outros, a CRT fez tudo para nos parar na justiça. Nós estamos interditados hoje na justiça. Só você ou os dois? Eu, ele e três pessoas. Só que, nesse meio tempo, eles apresentaram um projeto do retorno em gota. Sendo que, ao nosso conhecimento, essa obra que o senhor Manuel disse, que foi até o 108 no posto de gasolina, nos faz entender que o dígito inicial dessa obra seria até o KM 112, que é lá na favelinha em Citrolândia. Só que eles alegam que foi erro de dígito. Agora, errar 112 com 108, a diferença é tremenda. É, muita coisa, né? Pô, vai lá, complementando aí o Renato. Na verdade, no início, realmente, no início as pessoas iam para a rodovia, queimavam, tinha muito confronto com a polícia. Então, em determinado momento, nós nos unimos e começamos a conversar o seguinte: vamos tentar objetivar, tentar atingir realmente o objetivo, sem atrapalhar o direito dos usuários. Então, nós tivemos a seguinte ideia, de simplesmente bloquear parte da pista, deixar uma única pista, uma única passagem, e com isso nós elaborávamos textos explicando o porquê do movimento, o porquê daquela manifestação. Isso era entregue para os motoristas e foi muito bem aceito pelos motoristas, pelos usuários. Os usuários paravam e falavam: não, é isso mesmo, caramba, e eles viam que a rodovia não estava parada, não tinha ninguém tocando fogo, a polícia já chegava com uma outra, já não tinha enfrentamento. Claro, tinha um ou outro problema, sempre chegava um rapaz ali, ou um policial estressado, mas a gente conseguia contornar aquilo. Teve momentos de quase ter confronto com a polícia e com a população, nós entramos e evitamos, falamos: não vai acontecer confronto, até porque, não só pela população, mas para resguardar os policiais militares que estavam ali. São trabalhadores, estavam ali cumprindo um dever, que é proteger a rodovia, resguardar para que todos não saíssem feridos ali naquele momento. Não tinha por que estar ferindo esses homens que estavam ali. E houve um momento muito, muito importante do movimento, foi quando houve aquela morte daquele policial militar em Magé, né? O Sargento Melo, se eu não me engano. E o Sargento Melo foi uma pessoa que, no meio num dos eventos da rodovia, ele esteve presente. Quando ele viu que era uma rodovia, era um movimento pacífico, ele ficou ali e falou: não, eu vou balizar e vou organizar isso aqui para que não tenha acidente. E ele entendeu ali a natureza do movimento, ele viu que não era uma baderna. E logo depois esse sargento veio a falecer. Então nós do Movimento Retorno Já, nós decidimos fazer uma homenagem ao Sargento Melo, que foi colocar uma foto dele do lado da faixa, com uma pequena mensagem. Todos usamos uma fita preta na camisa, em luto pela morte daquele policial. E quando a polícia militar chega e vê aquilo, a polícia militar ela toma uma certa emoção, chega a nos abraçar. Foi um momento, assim, para mim, muito emocionante do movimento. Eu gostaria de registrar isso aqui. Muito bem. Manuel, na luta aqui pela construção dessa pista lateral Parque Santa Eugênia até Parada Modelo, como é que foi? Quem auxiliou o movimento? Foi só o Conselho de Segurança Pública de Guapimirim que esteve à frente? Quais foram os órgãos, as entidades que estiveram juntas? Bom, por que o movimento do Parque Santa Eugênia foi
E hoje do retorno já de Citrolândia Sertão é outro. A origem é a mesma, entretanto, o encaminhamento naquela época é diferente do que foi agora recentemente com o retorno já. Bom, o que aconteceu? Como a comunidade recorreu ao Conselho Comunitário de Segurança Pública e o Conselho não se reporta, não se dirige à Prefeitura, se dirige ao Estado diretamente, e é um conselho de consultoria, ele não tem tarefa nem de deliberar nem de executar, mas ele faz a interlocução com a sociedade local. O que é que nós fizemos? O primeiro passo foi, sozinho não vamos para lugar nenhum, tem que mobilizar a sociedade, quer dizer, os bairros, a comunidade, e precisamos de mais ainda. Contamos naquela oportunidade com auxílio e a colaboração inestimável da Igreja Católica através da Capela de São Lázaro, que é aqui em Paradeal, com a Igreja Evangélica Assembleia de Deus lá do Parque Santo Eugênio, e fizemos reunião dentro desses estabelecimentos. Foram eles que deram o apoio logístico para que e aí nós chamávamos a comunidade. Nós não contamos com apoio naquela oportunidade do poder público municipal, né? Até porque, para fechar no quilômetro 111 aquele retorno, teria que ter a aquiescência das duas prefeituras, da de Magé e da de Guapimirim, e ambas deram e, de um modo geral, traíram a população, porque a população foi a grande prejudicada, seja lá de Citrolândia, seja do Parque Santo Eugênio. A do Parque Santo Eugênio, como nós éramos uma instituição formal, né? Atrevida, mas formal. E aí nós chamamos a comunidade, essas instituições, elas nos apoiaram e nós começamos a fazer um movimento e chamamos a própria CRT para participar do debate. E ela participou no início. O senhor, eu acho que é José Luiz Salvador, qualquer coisa assim, esse homem é diretor, uma coisa dessa. Ele participou, ele viu que a coisa tinha um grau de organização muito grande. E nós, olha, se você nada fizer, a gente vai, nós vamos tomar atitudes. E uma das atitudes era passar primeiro pelo Ministério Público, tutela coletiva de Magé, porque não é uma demanda individual, é uma demanda coletiva. E ele, eu acho que não acreditou. E quando não acreditou, nós fizemos, o procurador lá de Magé pressionou eles, né? E aí eles ficaram balançados, colocar lá uns gravatinhas para ir lá resolver, mas não resolveram porque o cara foi firme nesse tocante, o promotor. E usamos a possibilidade de também fechar a via, mas não fechamos e nem tocamos fogo em pneu porque não chegou a esse ponto. Mas estava na pauta. Se nada desse certo, nós íamos terminar também na avenida, não tinha jeito. Mas, antes disso, em função de um documento que eles liberaram, a CRT, e oficial, onde eles diziam que iam fazer um retorno, mas eles fizeram esse documento tempos atrás, e declaravam que iam fazer da tal estrada até o sertão, até o quilômetro 112, e diante desse documento, o Ministério Público disse, não, vocês falaram isso aqui, e agora? Vocês têm que honrar o compromisso que vocês assumiram com a comunidade. E aí eles, tá bom. Aí resolveram fazer a tal estrada. Chama-se mão de obra, via invertida, né? Que é muito caro. Eu acho que se fizesse um viaduto lá na altura do sertão, seria infinitamente mais barato. E atendia todo mundo, nós nem estaríamos aqui. Mas, coisas do setor público, né? A gente não entende a princípio, mas compreende. Então, o que é que acontece? A CRT contava com o apoio do poder municipal, da prefeitura de Guapimirim e da prefeitura de Magé, mas não contava com o apoio da população. Em dado momento, esse cidadão da CRT falou, mas nós já acertamos com os governos municipais. Eu disse, olha, você pode ter acertado com o governo municipal. Faltou o governo municipal acertar com a comunidade. Legitimar. Aquela cor de gabinete, que a gente fica sempre desconfiado que rolou alguma coisa que não é mais só a assinatura do documento. Bom, então foi isso que ocorreu.
Agora, eu atribuo que eles atenderam ao pleito de Santa Eugênia, como eles dizem, até porque nós fizemos outros mecanismos de pressão. O conselho tem um monte de velhinho como eu. Então, a gente sai, como não tem nada que fazer, ficava plantado nos lugares estratégicos lá do Ministério Público, de Prefeitura, governo do Estado, que a gente foi, e incomodava. Não adianta dar cafezinho para a gente, nem dar almoço, que não vão ficar embebecidos com esse tipo de coisa. Então, o que aconteceu? Eu acho que aí eles atenderam, e eles entenderam o seguinte, que se atendesse 70% da mão de obra, o movimento ia se esvaziar. Lé do engano. Eles atenderam 70%, mas faltou outros 30%. E os outros 30% está aqui representado pelo Gilmar e pelo Renato, que foi crescendo o movimento, já com outro encaminhamento, porque eles realmente deram as costas, não quiseram conversa. Agora, fizeram uma interdição proibitória para você e mais para 2 outras pessoas, agora vocês têm que ir à justiça para derrubar isso. Isso não tem sentido. Tá? Mas eu acho que basicamente é isso. Não é que o movimento do Parque Santa Eugênia fez sucesso. Ele deu certo. Mas ele não deu certo. Deu certo em 70%. Faltou os 30%, que era até o sertão. Que já estava incluído. Eles não estão pedindo nada de estrambólico, nada de estratosférico, nada disso. Uma coisa que estava prometida e que não foi cumprida. Isso, prometido já está no documento que eles publicaram. Eu espero que eu dei uma cópia para vocês. Então, é isso, é só cumprir o que eles prometeram, e mais nada. Muito bem. Agora, deixa eu só fazer um parênteses aqui para mandar um alô aí para a galera que está ligada na JGFM, mandando mensagem aí via Facebook. Um abraço para o José Maurício de Citrolândia, lá da Estrada do Areal. Também para o meu amigo Frank Matos, lá no centro de Guapimirim, mandando recado aqui para o Manuel Figueiredo, dizendo... tô ligado, um abraço para o Manuel Figueiredo e também para o meu amigo Renato. Obrigado a todos. E você querendo participar ao vivo com a gente, hoje tem novidade ao vivo, tá, Frank? Se quiser ligar para cá para falar com a gente ao vivo, dar a sua opinião, 3633-1423, tá bom? Fica aí, fica à vontade. E por que vocês procuraram esses apoios, esses mesmos apoios que o pessoal, na ocasião aqui do movimento do Parque Santa Eugênia, fizeram, esse apoio da igreja, da comunidade? Bem, no início, como a comunidade já tinha ido para a rodovia, tipo assim, já não tinha muito o que... era uma coisa que a gente não podia mais evitar, já tinha ido para a rodovia, não tinha jeito, né? A população começou realmente a se organizar ali depois de um tempo, né? E aí eu contactei conhecidos meus do movimento Pedágio Não, lá de Teresópolis, né? Pessoas que são são conhecidos meus, né? Um deles, inclusive, Joel Caldeira, né? Que são inclusive da Associação das Vítimas do Desastre lá em Teresópolis. E aí, nesse momento, começamos a ter informações, inclusive, sobre como era o adversário que nós estávamos enfrentando, né? Informações até muito importantes, até para saber como lidar com essa empresa, né? Que a CRT nada mais é do que a OAS, e convidou mais 2 ou 3 empresas para fazer parte, mas é basicamente a OAS, a dona da CRT. Ela é que manda, né? Que é essa grande empresa que está com obras no país inteiro, é da Bahia, é do genro de Antônio Carlos Magalhães, né? Tem até uma piada que dizem que o OAS significa obrigado, amado sogrinho, né? Fazendo uma referência ao sogro falecido ex-senador. Então o que acontece? E aí nós começamos a ter o apoio de algumas pessoas, inclusive o próprio Manuel. Nós tivemos uma reunião, o Manuel foi convidado para passar algumas informações, né? Logo depois que eles apresentaram o projeto que a CRT quer fazer ali naquela região, que não contempla, mais uma vez, vai contemplar ali, no caso, talvez 10%, vai ficar 20%, né? Porque só vai resolver o problema de Citrolândia. O sertão vai continuar ilhado. E aí
começou a se organizar. Hoje, ano passado, como era um período eleitoral, nós ficamos muito temerosos, porque havia ajuda de todas as partes. Todo mundo estava querendo ajudar, né? Apareceram diversos bons samaritanos, né? Não sei nem porquê, né, naquela época. E não é novidade, né? E uma coisa interessante é que nós começamos a investigar, né, e ver que a maioria desses bons samaritanos recebiam recursos da OAS para suas campanhas. Falei, como é que esse cara vai me defender? Manuel, como é que ele vai brigar contra alguém que está financiando a sua campanha? A campanha dele, né? E aí nós tivemos essa... Nós paramos um pouco nessa época, que causou a questão também nós tivemos o interdito proibitório, né? Mas hoje nós estamos contando com o apoio das igrejas evangélicas da região. Nós vamos ter uma reunião no dia 29, seria inicialmente uma audiência, mas caminhou para uma reunião para tentar sintetizar, né? Por quê? Ainda existem pessoas do movimento que não, vamos ver vamos resolver essa questão do passe livre no pedágio. E esse passe livre existe, ele funciona? Existe, mas funciona precariamente, porque é cheio de burocracias, que é uma dificuldade tão grande que a pessoa até desiste e prefere pagar. O pedágio. A verdade é essa. A CRT diz que não, tá? Não, diz que não, qualquer coisa você pode ligar, tem um cadastro, é uma coisa meio confusa porque é ligada ao carro, não é ligada à pessoa. Por exemplo, se você tem o teu carro cadastrado, e se seu filho pegar teu filho pegar o carro, já não você não consegue passar. Tem essas questões. Eles alegam que é porque havia aluguéis. As pessoas faziam o passe e alugavam o carro para a pessoa não pagar pedágio. Uma coisa totalmente... tem todas essas questões. Então existe, mas é muito precário. E, na verdade, eu cheguei até a falar na última reunião que nós tivemos na NTT, eu falei com o José Luiz Sebastião, José Luiz, é tanto trabalho para fazer esse cadastro, dá um retorno pra gente, a gente quer poupar que vocês tenham esse trabalho, cara. Eu acho cansativo vocês ficarem cadastrando, procurando morador que não é morador, né? Poxa, é um trabalho muito grande que vocês têm. Pô, dá um retorno pra gente, a gente poupa esse trabalho de vocês, não precisa dar passe. Muito bem. Um abraço para o Ricardo Sampietri do Monte Olivete, aqui da Vila Recreio, né? Mandando um abração aí para o Manuel Figueiredo, para todos nós aqui do programa. Um abraço também para Elino Monte Olivete. Alô, Ricardo, aquele abraço. Dá um abraço aí na Jéssica Berude, sempre ligadinha na JGFM. Poder Público Local, vocês procuraram prefeitura, Câmara Municipal, como é que é o contato para falar exclusivamente sobre a questão do retorno de Paradial? Nós nunca os procuramos, nem eles nunca nos procuraram, sendo eles, né, dizeres populares, representantes do povo. Mesmo também pelo período, como o Gilmar disse, eleitoral, muitos queriam, né, se aproveitar da situação. Então, duas coisas assim, certas foram 8 manifestações. A situação do retorno, o viaduto, porque ali se iniciou uma obra próxima à empresa Premag, que daria como a passagem subterrânea. Eles alegam que ele não pode ser feito essa obra porque tem um lençol freático muito extenso, coisa e tal. Então, só que o que foi gasto ali em obras, eu me lembro, passava ali caminhões, carretas e pé de mão, quer dizer, daria para ser feita uma outra obra por cima, não por baixo. Sendo que na última reunião que nós tivemos na NTT, eles alegaram por ter só mais 5 anos de contrato, seria uma obra que está fora do contrato, seria um investimento sem retorno. Mas nós sabemos que, na verdade, eles querem defender o pedágio, nada além disso. A questão do CRT é defender o pedágio. E lá, como o amigo Gilmar falou, eles mostraram uma facilidade tremenda de a pessoa se cadastrar para ter a isenção. Disseram que um morador pode ter 3 veículos cadastrados em seu nome e um veículo pode ter 3 pessoas cadastradas para aquele veículo. E uma moradora do sertão nos passou que foi lá, nada disso.
Até ela falou que ia procurar o seu José Luiz para saber que ele mostrou essa facilidade lá e na hora nada disso. Não aconteceu na prática. Isso. E acontece isso. Nós, né, o pouco que nós fizemos nas manifestações, o amigo Gilmar aqui sempre se empenhou, outras pessoas, mas assim, na questão pública, política, ninguém nunca mostrou interesse em caminhar com a gente. Alguns até se manifestaram e ir lá, como população podem ir, mas não, né, tomar frente, porque até sendo uma ação popular não tem liderança. Agora, Manuel, os municípios cortados por essas vias, por essas estradas aí privatizadas, eles não recebem um royalty por isso? Olha, eu não sei detalhes. Como eu falei para você, Pô, estou dizendo isso porque eu me lembro, no governo Ailton Vivas, existia uma verba que a CRT deveria repassar à prefeitura e essa verba foi revertida na construção dessa pista lateral aqui do Jardim Guapimirim até Parada Modelo. Não, isso aí você vai me desculpar, mas não é verdade. Eu não vou falar... O prefeito falou isso aqui no programa. O prefeito Ailton Vivas, na época dele. Na época, mas essa pista revertida, isso é recente. Não, Isso foi é no 2011. Não, foi no governo do Ailton Vivas. Mas o quê? Foi no governo de Ailton Vivas, a pista lateral. A pista lateral foi inaugurada agora. Não, essa pista lateral daqui, do Parque do Jardim Guapimirim até a Parada Modelo. Do Jardim Guapimirim até a Parada Modelo. Ah, tá. Nós estamos falando... Não, do Parque Santa Eugênia é nova, não, realmente é recente. Não sei te informar. Eu realmente não sei te informar. E se não ficaria surpreso se realmente a concessionária repassasse um certo valor para uma municipalidade. É uma coisa interessante. Vocês sabem de alguma coisa nesse sentido? Dá para ele falar no microfone aí, por favor. Na verdade, existiu uma discussão lá na década de 90, eu acompanhei isso na época, as prefeituras, inclusive Duque de Caxias e outros, estavam muito em cima da CRT porque existia a questão do repasse do imposto. Né? Isso aí eu sei que existe a questão do imposto. E aí estava uma discussão de como seria naquela época, como seria essa repartido isso, né? Vai ser maior o município que tem maior quilometragem, não tem, eu não sei como é que ficou essa situação. Pelo que eu saiba, não é um royalty, mas é o imposto, é o imposto que a empresa paga e é cada município, que é um imposto municipal. Agora, eu também não sei se pode, eu acredito que você não pode pegar se for o caso do imposto, eu acredito que você não pode reverter numa obra e quitar isso. Não pode fazer isso. Se for questão do imposto, isso aí seria uma questão irregular. Eu não tenho conhecimento de royalties nenhuma, eu tenho conhecimento do imposto que é pago a cada município. Na época, até no início, nós ficamos sabendo que... O ICMS, né? Não, acho que é ISS. ISS, Imposto sobre Serviço. O ISS. É o ISS, se eu não me engano. Na época, inclusive, né, não era nem o José Sebastião, era o Elísio Lincoln, que era diretor lá E, na época, numa das conversas, nós tínhamos reuniões com Comamé e Magé junto com a CRT. E eles falaram, até eles chegaram a mencionar, que como não tinha nenhuma decisão, eles estavam depositando isso numa conta em Minas Gerais. Né, até se resolver e ver como é que seria. Porque eles ficaram um tempo sem pagar esse imposto e estava uma discussão muito grande. Que eu saiba, é um imposto, não seria um royalty. Mas, pelo meu conhecimento, eu acredito que sendo imposto, se ele fez isso, fez uma construção porque devia esse imposto, isso é irregular, pelo meu conhecimento. Sim, Gilmar. Reforçando o que o amigo Gilmar disse, realmente essa informação há. Até porque a questão ali, limite Magé-Guapi, não era bem especificada na época. Então, nem o município de Magé, nem Guapimirim recebia o ISS. Era depositado em uma agência bancária, né, na cidade de Cantagalo, até... Então, né, pela informação que nós obtivemos, esse imposto era depositado lá em Juízo. Até se definir, porque aonde a questão de limite. Magé e aonde limitava Guapimirim. Muito bem. Manuel... Você viu, Hélio, que está confuso o assunto. Então, eu fico me perguntando, essas coisas de impostos e tributos são muito bem definidas.
E se existe uma legislação específica para isso, se ela não foi definida, é porque existe alguma manobra, né, que o cara pode fazer e ser revertida em favor do próprio executivo. Não é nem da prefeitura, é do próprio. Então, eu desconheço esse assunto, sinceramente. Royalties é estabelecido pela legislação federal, entendeu? Se o município arrecada só um imposto do ponto de vista de comercialização, que é o ISS. Tem o IPTU, mas aí são impostos oriundos pago uma vez por ano, né? Você pode até fracionar, por unidades residenciais ou comerciais. Agora, o que a gente tem que entender, por exemplo, naquela região ali, particularmente Sertão, quando passou a estrada ali do meio, eles perderam um direito que está lá na Constituição, chama-se o direito de ir e vir. Então, esse direito eles perderam. Você não pode pagar para transitar dentro do próprio município, certo? Como o Renato falou aqui, a partir de uma certa data ficou definido lá pela Fundação CID, que é a fundação que faz o mapeamento dos municípios, que o Sertão seria Magé. É tanto que o Renato tem se empenhado muito, que aquela região ali, que alguns políticos oportunisticamente de Guapimirim fizeram com que as pessoas daquela região, de Magé, Citrolândia, etc., votassem em Guapimirim. Mas no momento que eles votam em Guapimirim não tem gestão sobre aquela área, então o político de Guapimirim não tem nenhuma responsabilidade. Aquela área de Magé, a população tem que entender que tem que transferir os seus votos para Magé para poder pressionar. Político só entende uma língua, o voto. Se tiver muito voto em Sertão, se tiver muito voto em Citrolândia, aí eles vão vir assim, com o rabinho entre as pernas para negociar. Então, o que ocorreu? Foi tirado esse direito que é preservado na Constituição, que é o direito de ir e vir. Então, não tem o que cobrar, nem dar passaporte, acerto para o cara passar ali. O cara é de Sertão, ele tem que passar com toda a liberdade. Tem que fazer, evidentemente, uma estrada agora ou um tal de um viaduto, que, a meu ver, era muito mais econômico. E quanto à questão do lençol freático que eles alegaram, na época eu fiz uma consulta a um departamento de engenharia. Lençol freático realmente existe naquela área, mas você faz rebaixamento do lençol freático. Tem tecnologia para isso. Então você vê que já tem uma parte ali do asfalto que foi rebaixado, foi feito... Então, em dado momento, eles deixaram. O que acontece? Essa via, a BR-116, Hélio, foi uma das primeiras vias a ser privatizada. E naquela época, era... sabe como é que é, né? Portanto, ela é uma das vias mais caras, é uma das cobranças mais caras do país. É porque eles fazem em relação à quilometragem. Vai até 3 rios. Então, o que nós pagamos é absurdamente elevado. Inclusive a população de Teresópolis, que paga muito, porque ela passa aqui. Então, o que acontece? Tem que ser restaurado o direito de ir e vir, dado à população, que é um direito não é dádiva do céu. Direito é conquista. Foi muita gente que lutou por isso, né? E tem que fazer com que eles respeitem esse direito. E que a população do Sertão e de Citrolândia entenda, de uma vez por todas, que tem que transferir seus votos para o distrito, como é que é, a zona eleitoral de Magé, que já tem tudo lá, inclusive vai ter uma urna lá dentro daquele colégio lá, né? Porque se continuar votando os políticos guapimirim, vão ficar sorrindo e vão embolar de rir. Porque você não pode cobrar do município uma coisa que ele não tem gerência. Aquilo é Magé. Aquilo não é Guapimirim. Muito bem. Agora, o Gilmar. Olha só, eu acho que é um comentário interessante, até porque para a gente conhecer, às vezes, é uma das coisas que eu aprendi na minha vida, não sei se é porque eu sou filho de militar, essas coisas assim, que nós temos que conhecer o adversário, né? E uma das coisas que nós procuramos no início foi tentar entender e conhecer como funciona a CRT e tudo mais. E aí, quando nós tivemos o contato com a SURB, né, que é a Associação dos Usuários da Rodovia, nós tivemos as informações, né, de que, inclusive, eu baixei
Existiram algumas ações, inclusive o Ministério Público já foi pedido já o cancelamento da concessão, né, por irregularidades no contrato de concessão. Na época era um festival. Foi um festival nesse país. Inclusive mudaram diversas vezes as regras, praticamente dá a entender para beneficiar uma determinada empresa que foi a que ganhou. E foi pedido na época, até foi o deputado Luiz Sérgio, deputado federal, ele pediu que se cancelasse. E até tem um trecho aqui que eu sublinhei, foi o seguinte, que na emenda está aqui, ó. Alterações da norma do edital permitiu o início da cobrança de pedágio antes da conclusão dos trabalhos iniciais da concessionária. Aí isso foi uma das questões que aconteceu e foi pedido, né? E uma coisa que eu costumo falar muito com a população é o seguinte: se a CRT é uma empresa tão moralmente, né, dessa forma de que existe um retorno irregular, nós vamos fechar. Como é que a CRT vai tratar uma concessão feita irregularmente? Ela vai abandonar a concessão da mesma forma como ela fecha um retorno que é irregular? E lá em Magé houve até uma ação da ex-prefeita Núbia, né, fechando aqueles atalhos lá, para aqueles desvios de pagamento de pedágio, mas depois voltou tudo atrás e continuou tudo na mesma, né? Não, na realidade aquilo foi um teatro. Só teatro, né? Tanto que logo a seguida houve-se um contrato que a CRT cedia o asfalto para a Prefeitura Municipal de Magé, que hoje, ao meu conhecimento, não há mais esse acordo. Inclusive teve uma manifestação agora recente sobre aquele pedágio, o retorno antes do pedágio que ia ser fechado, né? A população foi para a via, protestaram, foi para a justiça, e agora vai ser homologado, que parece que a partir de 1º de setembro, os veículos com a placa de Magé pagarão 50% do pedágio. Então, R$ 6,10 na Praça Central e R$ 4,25 nas auxiliares. E os moradores mais próximos, isenção. E também com todas as empresas do município terão essa isenção. Foi um acordo que foi feito na Justiça Federal entre a CRT e a Prefeitura Municipal de Magé. O outro ponto que eu queria deixar aqui, retornando um assunto antigo, porque esse projeto Retorno e Gota que eles apresentaram vai ficar dentro do território de Guapimirim. Vai ficar após a placa de limite. Então, quer dizer, o pessoal... O retorno seria ali. Isso. Bem após na entrada de Ideal, praticamente, aquela bem, entrada por cima de Ideal. Então acontece, porque o bairro Sertão oficialmente ele não existe. Existe a Estrada do Sertão. Então o Sertão é Citrolândia. Só que ficou dividido. A pessoa de Citrolândia, para ir para Citrolândia, tem que passar pelo pedágio. Há pouco dia eu conversei com uma pessoa que tem um comércio que ela passou 6 vezes ela pagou. Quer dizer, antigamente tinha... Você pagava de um lado, né? Atravessava, apanhava o dinheiro do outro. Agora não, você tem 5 minutos para fazer a travessia, e se ultrapassar os 5 minutos você tem que pagar novo pedágio. Bom, a questão do projeto, né? Eles apresentaram o projeto na reunião, a primeira reunião que eu tive com a CRT foi apresentado esse projeto. Logo que eu vi o projeto, eu falei, não tem condições, vai continuar o mesmo problema, né? E eles alegaram que na primeira reunião, né, com a população do sertão, eles tinham... Não, mas eles disseram que essa forma resolvia o problema. Porque, inclusive, eles chegaram até a dizer, eles chegaram até a mudar o lugar do garoto acidentado. Disseram que o garoto se acidentou no sertão, no Citrolândia. Como na verdade foi no sertão. Chegaram a teimar comigo na reunião. Não, foi em Citrolândia. Eu falei, meu amigo, eu moro lá. Eu moro lá. Então, e aí, o que acontece? Ele, na última reunião, o senhor José Salvador chegou e disse, mas cara, inclusive nós estávamos com o pai da criança. Eu falei, meu amigo, como é que você vai negociar com uma pessoa que acabou de perder o filho brutalmente? Uma violência tremenda, como foi a morte de uma criança. Como é que você vai negociar com esse homem? Como é que tem condições? Primeiro que ele não tinha conhecimento técnico. E outro, ele estava emocionalmente abalado. Ele vai olhar um projeto e vai dizer, pô, beleza, tá resolvido. Claro, tá entendendo? Nem entendeu a questão do projeto. E aí, na reunião que nós tivemos, inclusive, o Manuel estava lá. Manuel acho que já tinha saído. Ficou decidido que a comunidade não aceitaria esse projeto.
e nós queríamos reabrir a negociação. Fizemos um documento, entregamos na CRT, protocolamos, falamos, gostaríamos de recomeçar a negociação, porque esse projeto não atende. E simplesmente eles não responderam. Aí a comunidade voltou para a rodovia novamente, já com uma outra cara, uma outra forma de fazer a manifestação, né, tentando não prejudicar os usuários, né, e aí logo depois chega com a proximidade da Copa, né, dia 30 de maio, nós recebemos... Tem sempre um motivo para esse projeto. Nós recebemos o interdito proibitório, né, da Justiça. Da Justiça. Não só nós, como também pessoas incertas, né? Qualquer um pode ser qualificado e enquadrado, né? Eles são tão... Colocar o termo... Eu não tenho um termo certo para falar sobre a maldade dessa empresa, que eles procuraram entregar os processos do nosso trabalho, né? Uma forma de chegar, você está sendo ali no seu trabalho, né? O seu patrão olhar, eu não tenho problema que eu trabalho num sindicato, eu acho até que eu ganharia um aumento por processo, por manifestar, né? Mas o patrão, ele não veria com bons olhos um oficial de justiça entregando uma intimação para o seu empregado. Entregaram no meu trabalho. A intimação eu fui receber no meu trabalho. E o Renato também ia receber, só que não deram o endereço, aí entregaram na casa dele. Entendeu? Então o negócio era para causar mesmo um prejuízo moral, né? Inclusive foram até a viatura no meu trabalho, pegar meus dados, né? Queriam meus dados, sabendo até que a empresa que eu trabalho é parceira deles. Mas no dia 30 de maio, às 7 horas da manhã, quando cheguei no portão, vi um carro parado, daqui a pouco os três com extintivo, seu Antônio Renato, falei, sou eu mesmo, você está interdito proibitório. Aí fulano de tal trabalha lá no Rio, no sindicato, com o amigo Gilmar. Tá aqui outro no sertão. O outro não tinha nem mais nada a ver com a gente, porque ele já tinha se afastado. Sobre a questão do sertão, esse projeto, ele faz para entrar para o sertão, mas sair, o sertão ele não tem como sair nem para o município de Magé, como Guapimirim, sem passar pelo pedágio. Na reunião que nós tivemos na NTT, até chamamos o José Luiz e um outro rapaz que estava com ele, porque o bairro Sertão, em frente ali, o centro, ele não tem entrada. Ele tem saída. A entrada do Sertão está nessa obra que eles iniciaram no Mergulhão, lá em frente ao Horto. Ou ele desce ali pela lateral para acessar o Sertão de forma regular, porque em frente ao próprio bairro eles entram de forma regular, que lá é a saída, você faz quase uma contramão para entrar. Então, quer dizer, as coisas... E eles ainda fecharam um outro acesso que tem do outro lado de Citrolândia, que chama-se Favelinha. Queriam fechar uma que é principal mais à frente. Quer dizer, o negócio da CRT é encurralar os vizinhos. Para poder forçar ao pagamento do malfadado pedágio. E as associações de moradores, tanto do Sertão quanto de Citrolândia, elas estão juntas com vocês nesse movimento? Algumas associações estão em fase de reorganização, um pouco complicado, né? Inclusive esse movimento, ele acabou meio que ajudando, né? Nós tivemos ali, começamos a conversar com os líderes comunitários, né? Parada Ideal começou a tentar se levantar, se organizar. Citrolândia, eu acho que teve eleição. Agora Sertão tem uma nova presidente. Então eu acho até que esse movimento foi até bom, que deu uma movimentada. Hoje as associações, as lideranças, né? As pessoas das associações estão conosco, né? Agora as igrejas evangélicas também. Eu tive uma reunião com o Conselho de Pastores lá na Igreja Batista para convocar, inclusive para a reunião dia 29, inclusive a presença da JG seria importante, pudesse estar nessa reunião, que vai ser no Colégio Margarida Neri Portela. Bem na entrada de uma Citrolândia. reunião, estará presente um mandato de um deputado federal, tá? Um parlamentar que a primeira ação dele, na verdade, não foi como parlamentar, porque ele é ligado à OAB, e a primeira questão foi um grupo de advogados que foi formado na OAB, justamente para defender pessoas que estavam sofrendo interdito proibitório, que não foi só o nosso caso, no Brasil inteiro, naquelas manifestações e tudo mais, muitos estavam sendo sindicatos, por exemplo. O CEP, houve casos de diretores do CEP que receberam interdito proibitório, não podiam se manifestar,
uma verdadeira lei da mordaça que estava acontecendo. E aí foi organizado ali na OAB um grupo de advogados justamente para estar tratando, porque esses manifestantes, muitos deles, como eu, né, e tudo mais, nós trabalhamos, estamos no nosso salário. Então, imagina, a minha multa é de R$10.000. Se eu for para a rodovia me manifestar, R$10.000 por hora. Né? Por hora? Por hora. De manifestação na rodovia. Nem um minuto. Eu falei pra minha esposa esse dia, eu queria ganhar R$30.000 hoje. Ela, por quê? Porque eu queria parar 3 horas na rodovia e eu ia pagar com gosto. Né? Então, hoje tem as igrejas, né? Eu passei para eles, nós passamos para eles a importância. Hoje eu falei, olha, a luta é de todos, a luta é do pastor, a luta é do pai de santo, a luta é do espírita, a luta é do trabalhador, a luta é de todos aqui. Então, é da comunidade. É da comunidade, no modo geral. Entendeu? Então hoje e tem sido uma experiência muito interessante, uma experiência nova. Até quando eu recebi a intimação, né, o interdito, né, eu postei no Facebook. E foi uma coisa assim muito emocionante para mim, que as pessoas de todos os lugares se manifestaram. Manuel, por exemplo, a solidariedade das pessoas nesse momento para mim foi porque na verdade quando eu recebi a intimação eu me senti pior pessoa do mundo. É uma sensação horrível isso. O criminoso, né? Gente, sou um pai de família, trabalhador, os procurados, né? E a solidariedade, a comunidade apoiou de tal forma, ficou do nosso lado, cara, isso foi muito bonito, isso foi uma coisa assim, uma experiência que eu vou levar pro resto da minha vida. Muito bem. Seu Carlito, quer dar sua opinião, quer falar alguma coisa, quer fazer alguma pergunta aqui pro Renato e pro Gilmar? Pode ficar à vontade, use o microfone, seu Carlito, senão ninguém vai ouvir o senhor falar, seu Carlito. Boa tarde a todos. Eu fico pensando o seguinte: eu acho que nós todos teríamos que se reunir contra o pedágio, acabar com esse pedágio, que é uma roubalheira, e cerceia o nosso direito de entrar no município vizinho. Eu acho que nós temos que juntar todos, que somos todos nós prejudicados com isso. Todas as entidades, todo cidadão que usa esse trecho ali para acabar com esse negócio de pedágio. Já existe um outro pedágio a poucos quilômetros aqui no outro município. E agora você, para sair daqui a Santa Leste, você tem que pagar um pedágio. Sair daqui para ir para Magé, você tem que pagar o pedágio. Isso não existe em lugar nenhum do mundo. Não dá para se acreditar nessa vergonha. Eu acho que nós temos que combater esse tipo de coisa. O retorno aqui, faz o retorno lá no pedágio. Acaba com o pedágio, porque o que força a gente a pedir um retorno aqui mais próximo é exatamente o pagamento que a gente vai ter, né? De ir lá e pagar esse pedágio. Então, hoje você vê o seguinte: você paga ele lá de cá, e se você vier para Guapi, você tem que pagar 2 vezes. É um absurdo isso. Antes, eles ainda davam um ticketzinho, você passava dentro de poucos minutos e você seria ressarcido, você não pagava. Agora não. Você tem que pagar 2 vezes. Então eu acho que a gente tem que lutar para acabar com esse pedágio. Foi igual foram feito lá embaixo em Saracuruna. Aquilo ali acabou, que eles queriam pegar todo mundo ali. Não, aí mudou lá para a Serra. Tudo bem. Agora, cabe nós todos se unir para acabar com esse pedágio aqui. Eu acho que deve ser uma luta de todos para isso, e nós estamos juntos. Outras vezes, eu cheguei a participar 2 vezes ali em Citrolândia. Eu só não gostei da questão, por exemplo, de aí acabar a coisa que é uma coisa legal, acabar ficando ilegal com a baderna, aquele negócio todo. Eu acho que isso não pode acontecer. Se a gente quer uma coisa de direito nosso, nós temos que lutar por esse direito e não perder o direito que nós temos. Porque aí, quando passar a vir baderna, a gente acaba perdendo o direito que tem. Então nós temos que estar conscientes disso e lutar para acabar com esse pedágio. Essa é uma opinião minha, né, nesse caso. A minha opinião é isso. E estou junto para esse tipo de coisa. Muito bem. Pode falar,
Inclusive, conversando com o prefeito Nestor Vidal, ele foi a Brasília e lá abriu 5 processos para retirar os 2 pedágios que existem hoje cercando a saída do município de Magé. Porque são pedágios que não trazem benefício para o município, barreram o município. Então, porque sendo que seria uma lei estadual, mas a rodovia é federal, e esse pedágio, se fosse claro, ele seria acima de Parada Ideal, não onde está lá, está hoje, né? Seria dentro do município, porque tem 2 praças, né, dentro do mesmo município e fechando a entrada do município. Então, há esse processo de retirada dos pedágios e, inclusive, aqui no primeiro queremos agradecer ao movimento do Torno já, porque ele nos cedeu o colégio, a estrutura lá para realizar essa reunião do dia 29. Muito bem. Fala mais sobre essa reunião do dia 29. Bom, Gilmar. inicialmente, como dito anteriormente, né, na época tive contato com esses advogados e uma das situações era o seguinte: eu precisava de um parlamentar que tivesse na Comissão de Viação e Transporte da Câmara Federal, que eu nem sabia que existia essa comissão, descobri depois do movimento. E um dos grandes problemas que nós sempre nos deparamos é qual parlamentar escolher. Porque tem a questão, hoje, infelizmente, nós temos uma coisa no Brasil que nos tomba, que é o financiamento privado da campanha. Na verdade, hoje você não tem parlamentares, você tem serviçais das empresas, das grandes empresas. E essas grandes empresas, elas financiam grande maioria desses parlamentares, principalmente parlamentares. E esses caras, eles vão para a Câmara dos Deputados e eles lá não defendem o povo. Eles defendem quem os colocou lá, que não foi o povo com voto. Mas para eles quem colocou foi quem deu o recurso, né? E essa é a grande questão. Hoje você pega a grande maioria dos senadores, deputados receberam recursos da OAS, que é a principal dona da CRT. Então, é complicado. Se você for procurar esse determinado parlamentar, ele vai te enrolar. Ele vai te enrolar. Você vai perder tempo, né? Ele não vai comprar uma briga contra o chefe dele, que é o chefe dele, né? E o que acontece? Nessa época, a própria Comissão de Viação e Transportes, é claro, nessa comissão vai estar quem lá? Vai estar os deputados que receberam recursos das empresas que têm concessão nas rodovias. E a outra possibilidade era conseguir, de repente, uma audiência pública via Ministério Público. E aí entrou a questão do parlamentar, que na época não era parlamentar, era suplente. E como ele tinha ligação com a OAB, eu cheguei a conversar com ele em alguns momentos, falei, poxa, vamos tentar. Ele, não, vamos conversar então. E logo depois ele assume uma cadeira na Câmara dos Deputados. Sai um deputado federal e ele entra e assume. E aí a primeira medida que ele tem é chamar a NTT e falar, Gilmar, olha só, a situação é essa. Chamei a NTT vai chamar a CRT para a gente conversar. Aquilo abriu uma certa esperança na gente, falou, poxa, vamos recomeçar as negociações novamente, né? Nós estávamos ali parados, evitando confronto, evitando em todo momento tentando evitar as pessoas de irem para a rodovia, porque vão ser qualificados e vão ser multados, né? E aí, nessa reunião, né, a CRT ela continua, não, é esse o projeto, nós não vamos voltar atrás, né? É esse projeto que nós vamos. E outra coisa, esse projeto não está no contrato de concessão, então ele vai onerar mais o pedágio. Ainda tem isso. Esse projeto que está fora do contrato vai aumentar o valor do pedágio, tá? Então, uma das nossas... Essa reunião do dia 29 vai estar a presença do parlamentar também, né, como representante e tal, não parte do movimento. Nós vamos utilizar o mandato para encaminhar a nível federal, qualquer
que a gente precisa, o que a gente vai precisar. Qual deputado? É Adir Damus. Adir Damus. E inclusive, nessa reunião nós queremos, na verdade, sintetizar, né? Porque ainda está um pouco confuso. Algumas lideranças, algumas pessoas ali da comunidade ainda, e nós queremos, gente, vamos decidir aqui. A questão nós queremos o viaduto, vamos lutar por isso aqui. E vai sair um documento nesse dia, e esse documento nós vamos dar os encaminhamentos, né? Vai estar, provavelmente, não confirmado ainda, provavelmente vai ter algum auxílio técnico no dia. Isso foi pedido para quê? Nós não somos engenheiros, né? Eu não tenho ideia de engenharia e nem de custo de obras. E uma das coisas que nós queremos qual o custo dessa obra que a CRT está... Será que essa obra vai ser tão mais barata do que um viaduto? Não sei. Para isso nós estamos tentando respaldo técnico. E eu estou tentando também que a SURB venha, a Associação dos Usuários da Rodovia. Estou tentando os contatos, porque o meu contato mesmo em Teresópolis, eu não estou conseguindo falar com ele, mas já tem algumas pessoas tentando procurar os outros membros para ver se a gente consegue a SURB nesse dia, no dia 29. Né? Vai começar às 9 horas a reunião. Nós estamos aí com um período até 1h da tarde, mas acredito que antes disso a gente consiga afinar toda essa situação. É a primeira reunião que vamos ter com as comunidades desde das manifestações. Muito bem. Manuel Figueiredo. Hélio, primeiro eu tenho que mandar um abraço para o Ricardo do Jardim Guapimirim, que ontem eles fizeram uma arguição sobre a questão dos concursados de 2001. Eu tenho uma boa notícia. Alguns membros do governo daquela 2010, 2001 foram convocados pela Justiça para dar esclarecimento sobre o assunto concurso público de 2001. Quer dizer, não morreu o assunto, hein? Por favor. Ele continua. Continua. Né? Vivo. E o doutor lá, juiz, arguiu figuras de peso. Peso, inclusive, na questão física, entendeu? Que foram lá... Pesado, né? Pessoas pesadas que foram lá responder à arguição do juiz. Bom, com relação a esse encaminhamento que o Gilmar estava falando agora, eu acho que é importante, Gilmar, a luta pertence à comunidade, pertence a vocês. Vocês são as verdadeiras lideranças. Eu acho que a gente tem que fazer um arco de aliança, como as igrejas, a comunidade, a igreja católica, evangélica, etc. Agora, o parlamentar, ele entra como força auxiliar. Ele para não se apropriar de uma luta que é do povo. Que é do povo. O que aconteceu, por exemplo, agora, recentemente, quando da eleição apareceu um monte lá de paraquedista querendo tomar partido da causa. E não era para isso. E ainda bem que vocês também não abriram espaço para isso. Então, é importante entender isso. A luta pertence à comunidade. Os pleitos são legítimos, porque ninguém pode cercear a liberdade de ir e vir. Hoje vocês estão com essa liberdade cerceada, então não existe nenhuma irregularidade. Agora, eu acho que tem que restaurar algum caminho em que vocês possam seguir um caminho de legalidade, tipo Ministério Público. Eu falo Ministério Público, eu me dei muito bem no Ministério Público, porque é o seguinte, essa empresa da qual você se referiu, que é a CRT, que é a concessionária dessa via, ela quando atendeu 70%, não atendeu 30%, na verdade o objetivo dela foi enfraquecer o movimento, e conseguiu que 30% não foi atendido. Se ela puder atender dos 30%, só 10%, como você tinha falado, vai atender. O objetivo dela, na linguagem dela, não existe perder. Eu acho que não é perder, é conquistar a população, que hoje ela fica numa posição de antagonismo com a população. Ninguém gosta dessa empresa. Ou então seguiu o que o senhor Carlito falou.
Não precisa nada. Passa a reta escavadeira, tira aquele pedágio ali e libera. Agora, fazer uma via de mão invertida, como fizeram aqui em Parque Santa Eugênia, claro que atendeu o Parque Santa Eugênia, mas que era infinitamente mais caro, era. Então eu acho que é muito mais prático, é muito prático fazer um viaduto ali atender não só a pedestre, como também... A pedestre não precisa, que já tem lá o automotivo, os automóveis e caminhões de carga, porque quando eles falam assim, o sertão tem uma desvalorização, que o caminhão que faz entrega naquela região, ele se recusa a fazer por causa do pedágio, porque fica mais caro. Então aquela localidade fica mais cara. A Coca-Cola lá é mais cara do que do lado de cá. Então é importante entender. Agora, não espere da CRT flexibilização. A CRT tem que ser tratada nas barras da justiça. Esse tipo de interdito proibitório, errou o tiro, porque fez em cima do cara da FAMU quando ele tentou acertar o conselho. Como o conselho era ligado de uma maneira ou outra ao Estado, o tiro saiu errado, entendeu? Ou errado propositadamente, no sentido só de dizer, olha, a gente está atento, mas atingiu uma pessoa que não tinha nada a ver, entendeu? E nós continuamos na luta. Eu acho que tem que sim fazer o arco de aliança com pessoas que possam contribuir, mas sem tirar de vocês a paternidade do movimento. Isso pertence a vocês, à comunidade. A comunidade tem que entender isso também. E é ela que vai fazer com grande conquista. Muito bem. Gilmar é cá, né? Renata, eu troco tudo. Estou invertendo aqui. Uma das questões que foi levantada, eu tenho tido conversas com o mandato, né, com a assessoria dele, porque existem umas outras questões. Uma ideia que me surgiu foi o seguinte, né? Hoje mudou a concessionária da ponte, né? Tem um pedágio até mais barato, né? E eu gostaria muito que algum parlamentar comprasse essa ideia, que é a ideia de que as comunidades que margeiam as rodovias sejam ouvidas antes de se decidir o contrato. Porque se isso acontece hoje, se hoje tivesse que ouvir as comunidades sobre se a CRT continua ou não, a CRT não ia continuar. E o tratamento da CRT ia ser diferente com a população. Eu acho que seria um mecanismo para a gente avançar bastante, né? Seria que as comunidades, porque nós recebemos o impacto maior dessa rodovia. Tá? Nós somos cortados por ela. Nós que moramos nas margens, nós recebemos o impacto maior. Então eu acho que nós deveríamos ser ouvidos antes de se decidir quem vai ter a concessão, qual a empresa que vai ter a concessão. Eu acho que isso seria um grande avanço, né? Essa é uma questão. A outra questão é o seguinte, a CRT ela alega que tem 5 anos para terminar o contrato e que passe logo. E que é a hora da pressão. Tem 5 anos. Então, e ela falou que dentro desses 5 anos não contemplaria, não teria como ela receber de volta o que ela vai construir fora do contrato. Que é fora do contrato. E o que ela já ganhou? Isso é claro. Na verdade, é uma coisa que acontece no Brasil que eu acho que não acontece em outros países. Hoje, a empresa que presta serviço público não pode ter prejuízo. O cara é empresário, o cara aposta. Meu amigo, o cara pode ganhar ou pode perder. Não, isso no Brasil é um erro. Né? As empresas de ônibus, se dá a gratuidade, ela tem que ter um retorno. Se a empresa, ela tem que ter, não pode ter prejuízo. É todo cercado para isso. Então, uma das questões é o seguinte, é de conseguir colocar esta obra que a população quer, que seja o viaduto, que seja a passagem por baixo, que seja um retorno num outro formato que não em nível que, segundo a CRT, é irregular, né? E de colocar dentro do contrato. Tá? Uma das ideias seria essa. Seria ótimo. E aí, utilizar o seguinte, um dos termos para renovação ou para outra empresa é fazer essa obra.
né? Eu não tenho nenhuma dúvida que ainda vai demorar muito, né? O movimento do pedágio não, lá em Teresópolis, levou 10 anos. E houve uma mobilização, inclusive, de empresários, que aquele mercado da águas quentes, né, que tem lá, que foi fechado, inclusive. Tudo. Houve uma luta muito grande, uma mobilização muito grande. Diversos parlamentares, não foi só um, não. Diversos parlamentares, diversos partidos. E levou 10 anos para se fechar aquele pedágio. Eu não tenho nenhuma dúvida que essa luta vai demorar bastante. Não vai ser agora, vai ser muito difícil. Então, uma das nossas ideias seria essa. Tem 5 anos, né? E ser colocado esta obra no contrato. Essa é uma das questões. E aí que entra a questão do parlamentar. Né? Essa. E aí nós vamos encaminhar e ele vai fazer os encaminhamentos. Isso, a contrapartida da comunidade. E aí, nasceu essa ideia, né, eu tô querendo emplacar essa ideia. Eu gostaria que vocês nos ajudassem também. O Manuel, você é um grande de levar isso até para o Brasil mesmo, né? Porque as comunidades têm que ser ouvidas quando tiver a concessão, entendeu? Tem que ser um dos fatores para se ganhar a concessão. Porque eu garanto para vocês. Até para a coisa começar certo. Se hoje perguntasse em toda a extensão da rodovia se a RT continua ou não, eu vou fazer um número baixo. 70% diria que não. Essa questão do movimento Retorno Já e a questão do pedágio, ela não é uma luta só de Citrolândia, Parada Ideal. Ela é da região. Por quê? O próprio diretor da CRT falou claramente que hoje a população de Magé, quem mora em Guapimirim, que utiliza o pedágio, paga o que eles perderam com o fechamento do pedágio da Serra. Ele fez o cimo de uma balança, pesou para cá. Então, nós hoje pagamos pelo que eles perderam em Teresópolis. Então essa luta aí é regional, daqui da nossa região, não é só local. Que muito, Citrolândia, não é Citrolândia. Envolve Magé, Guapimirim, todo mundo que passa pelo pedágio que paga, está pagando pelo que eles perderam em Teresópolis. Inclusive, se fizesse essa obra em gota, que seria só para um sentido, ela vai aumentar o pedágio, ficou claro. Então, quer dizer, de 25 anos de concessão, 20 anos já se foram. Eles não tiveram para fazer obras. Então a questão hoje, nós estamos aqui convidando toda a população da região, quem puder estar presente no dia 29, ali em Citrolândia, porque tem muita gente que achou que nos escalar de outras formas. Que escalar a boca, as coisas e tal. E não conseguiram, Só né? que em nenhum momento nós não podemos nos expor. Mas Gilmar aqui, né, a gente sempre tem um contato com o outro, assim, vamos a esse caminho. Então, quem puder divulgar, se apresente. Por quê? Desde o momento, quando nós nos organizamos, eles se sentiram ameaçados, foi quando nos pararam na justiça. Né? Porque o contrato inicial disse que há 54 irregularidades no contrato de concessão do CRT. Eram 27 empresas, caíram para 9. Só que as outras não perderam. Umas foram para Niterói, né, a ponte, outras foram para a região do Lago. E uma questão que o amigo Gilmar estava falando, tem a concessão que faz a Rio Juiz de Fora, né, a Washington Luiz. O pessoal lá de Xerém, aquela subida da Serra, estão contentes com a concessionária lá. Ao contrário da CRT, que a CRT hoje pode se considerar a inimiga número 1 da população local. Muito bem. Outro dia eu fui a Minas Gerais, nós não passamos por um pedágio. 7 horas de viagem, não passamos por um pedágio. Rapaz, fomos passando por São Paulo, nós não passamos por um pedágio. Olha, o Hélio, se você fosse no Paraná, você ia ver outra realidade. Teve um governador chamado Roberto Requião, que bateu de frente com todas as concessionárias
todas as concessões concedidas pelo governo federal, aquele governo Fernando Henrique, para exploração. O que é que ele fez? Ele fez vias paralelas. Ele praticamente desmontou a questão ele não podia tirar, porque era uma concessão concedida pelo governo federal. Não tem problema. Ele fez uma estratégia de fazer estradas contornando aqueles com uma certa distância, evidente, né? Mas no Paraná você é capaz de andar boa parte do Paraná sem pagar. Vai pagar algum pedágio, mas muito pouco. Agora eu só gostaria de fazer uma colocação do que o Renato colocou. Esse pedágio nosso aqui, essa concessão que foi dada para a CRT e esse pedágio que é cobrado aqui nesses vários pedágios que tem aqui dentro do nosso município e da região como um todo, é considerado então entre os 3 mais caros do Brasil. Essa empresa, ela pratica o tal do crueldade do capitalismo com muita perfeição, porque o que já ganhou, o que ela já ganhou, o que ela levantou, foi uma enormidade, porque foi uma das primeiras empresas a levar a concessão, e naquela oportunidade, naquela época em que foi dada, não existia regras definidas, regras rígidas. Hoje, que você tem pedágio que envolve 400 quilômetros, o cara pagando R$3,50. Aqui, só naquele ali da principal, a gente já sai derrubado. Ninguém pode andar de carro. Então, o que acontece? Essa empresa, o ganho dela foi e é absurdamente elevado. E você tem um exemplo clássico. A Ponte Rio-Niterói, que foi concedida agora recentemente para uma outra concessionária, saiu de 5 e pouco para 3 e não sei quanto. Quer dizer, o cara estava mamando na teta há muito tempo. Então, os caras não cedem, eles querem sempre mais. Eles têm que entender que o mundo mudou, a fila andou, e hoje a gente trabalha, o mundo caminha para uma sociedade mais justa. Mas não vou dizer nem igualitária, porque isso é muito difícil, mas justa pelo menos. O que não pode é cobrar esse absurdo que se cobra para você andar 50 km, 100 km no máximo. Pô, não tem sentido. Muito bem. Então, Gilmar, só ratificando aí, dia 29 é sábado que vem. Sábado que vem. Às 9 da manhã. 9 da manhã. Escola Municipal Margarida Neri Portela. Bem na entrada de Citrolândia. Entrada. Um local estrategicamente escolhido, por proximidade da rodovia, meio que no centro das comunidades. Então, é quase que equidistante uma comunidade a outra da escola. Então, dia 29 vamos estar lá. Então, todos convidados para mais essa ação do movimento Retorno Já. Isso. E a gente espera que esse retorno seja já mesmo, né? Para amanhã, se possível, né? E deixa o espaço aberto para as suas considerações e para a sua mensagem final. Vamos começar aqui pelo Renato. Queremos agradecer a oportunidade, né, que a rádio abriu para nós expressarmos. E deixar aí um abraço para os amigos lá de Paradeal, Citrolândia, Sertão, as novas presidentes das associações, a Vanete Carvalho, a Penha em Citrolândia, também tem a Joana da Associação de Citrolândia, parte de Guapimirim. E maiores informações, a população pode acessar o Face Muda Citrolândia. E eu vou deixar aqui um abraço aqui para um amigo que está quase chorando aqui, pedindo para eu falar sobre a primeira conferência da Juventude de Guapimirim, no dia 5 de setembro de 2015, que será no Poliesportivo Bananal, o horário às 13 horas, que é o Saulo Stron também, que foi guerreiro, bem ativo, foi guerreiro, né, com a gente lá. Junto idealizamos a página Reais de Guapimirim, que tem hoje. Ele está na frente. E agradecer a todos que direto e indiretamente acreditam no movimento Retorno Já, que nós não paramos. Isso aí. Grato. Gilmar. Bom, gostaria de agradecer a oportunidade da rádio. Eu estou muito feliz de estar aqui. Eu já tinha comentado, eu participei aqui no início, na década de 90, dessa rádio. Foi uma experiência boa, muito boa na época. Se quiser voltar, as portas estão abertas. Quem sabe. Tive uma experiência muito boa na época aqui e quase 18 anos, né? E o seu Carlito, agradecer ele, um grande abraço, agradecer o Manuel. O Manuel tem sido um companheiro nessa luta também, lá em Guapi, mas sempre junto, sempre atento, né?
e toda vez que nós precisamos, ele está sempre do nosso lado ali, sempre junto conosco. Gostaria de agradecer as comunidades, a associação, o Conselho de Pastores na região ali, que é com o pastor Martins, da Igreja Batista de Citrolândia, que foi uma pessoa que entendeu, reuniu os pastores da região para que nós pudéssemos passar a luta, e está organizando o grupo de fiéis, né, para poder estar presente no dia 29. Vai ser muito importante. Então eu espero que esteja bem representado no dia de 29, esteja bastante pessoas lá das comunidades envolvidas, né, e vamos seguir nessa luta. Né? E a Rádio JGFM estará presente com toda certeza. Essa luta não é só o retorno, essa luta vai continuar contra essa situação que a CRT impõe a todas essas comunidades nessa rodovia. Boa tarde a todos. Manuel, eu não vou pedir as tuas considerações finais não, que nós ainda temos um pouquinho ali de tempo para o programa, e eu tenho uns assuntos aqui a discutir com você, uns assuntos bem mais políticos. Não é comunitário, é político. Tá bom, mas deixa eu agradecer. Vou te explorar, Manuel. Que isso, está explorando. Mas olha, eu gostaria também de agradecer, retomando esse contato com esses companheiros de luta, porque na verdade o Gilmar, o Renato e toda a comunidade do Horto, de Citrolândia, Sertão, Parada Ideal, aquilo faz um conjunto de pessoas que tem uma luta. Eu acho que vocês vão conseguir. Tem que insistir, é questão de tempo. Porque o pleito é justo. Se fosse uma coisa injusta, a possibilidade seria, não digo remota, mas difícil. Mas quando o pleito é justo e atende a comunidade, e a comunidade entende isso, a própria autoridade mais adiante também vai entender isso. Eu acho que a empresa... Mas a comunidade tem que estar junta, né, Manuel? Não, a comunidade vai ter que estar junta sempre. Mas eu gostaria de agradecer esse convívio que nós tivemos aqui e dizer que só desejo sucesso. 29 nós estaremos lá, dando aquela força, humildemente sentadinho lá, torcendo com a comunidade e que a comunidade compareça. Não deixa de comparecer. Muito obrigado também pela oportunidade de estar com vocês e mais ainda com esse homem chamado Hélio de Oliveira, que tem esse programa há 18 anos, não é isso, professor? Quase 18 anos. Vou lhe contar, é um marco na história de Guapimirim. Vai falar, Renato. E lembrar a população de Citrolândia, principalmente, que no dia 30 agora de agosto, fazia um ano de uma grande conquista para a região, que foi a linha Citrolândia-Magé. Algo que estava encaminhado há algum tempo, não saiu do papel. Alguns sabem que eu sou presidente da Associação de Moradores do Bairro do Horto, e ali a primeira ação nossa foi chamar o prefeito Nestor e cobrar ele, né? 3 perguntas que eu fiz a ele. Qual era a cor do CRT via a Prefeitura Municipal de Magé, que não saía a ponte de Jororó, a estrada ali São Geraldo, Augusto Vieira, São Geraldo, que tem um projeto desde 2012 para uma ponte, até hoje não saiu do papel. Segundo, porque se Citrolândia parte era território de Magé, porque a população pagava uma passagem absurdamente cara, como saísse de Guapimirim, intermunicipal. E terceiro também, ali na parte que pertence a Magé, porque não tinha mais presença da Prefeitura de Magé. E em menos de 30 dias, né, para muitos acharam que era questão politicagem, mas fomos feito um ofício, abaixinada a população, e dia 30 agora de agosto faz um ano que a linha está rodando ao sucesso. Muito bem, então agradecendo ao Renato e ao Gilmar do movimento Retorno Já Muda Citrolândia e por terem abrilhantado o nosso Acontecendo em Guapi de hoje. Manuel Figueiredo, fica mais um pouquinho que já nós vamos comentar aqui outros assuntos no Acontecendo em Guapi da Rádio JGFM. Você está na JGFM. Participe 3633-1423. Aqui você